pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. A ideia agora é a gente percorrer rapidamente, apenas falando as principais ideias de todo o percurso que nós fizemos, que compreende, na verdade, a história da filosofia, a história do pensamento ocidental. Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é a passagem do mito para a filosofia. E o que é um mito? O mito, ele é um conto, ele é uma história que a partir do momento que nós desenvolvemos a linguagem, a nossa espécie começou a criar para resolver questões bem fundamentais. A gente estava aqui nesse mundão, a gente via pessoas iguais a gente via os animais. Por que as coisas são assim? Da onde as coisas vieram? Essas primeiras perguntas que nós fizemos, esses primeiros incômodos, eles acabaram sendo respondidos pelo desenvolvimento da própria linguagem e, de certo modo, da própria imaginação que acompanha o desenvolvimento da linguagem. Então, quando a gente fala dos mitos, a gente está falando de narrativas que vão ser construídas pelas sociedades, pelos grupamentos humanos, para responder essas questões. Nesse aspecto, quando a gente fala do Ocidente, nós temos a figura dos poetas, nós temos a figura dos rapsodos, que são aquelas pessoas que serão consideradas iluminadas pelos deuses, que foram, a partir dessa iluminação, agraciadas com conhecimento sobre o que aconteceu no passado e de forma bela e de forma bonita vai expressar isso nas suas cantigas, vai expressar isso nas suas poesias e nos seus contos. Por esses mitos terem essa inspiração divina, essa revelação divina, eles vão ser considerados, num primeiro momento, inquestionáveis. E esses rapsodos, esses poetas, eles serão também considerados o modelo fundamental de educação e de formação das pessoas, né, dos mais novos, dos jovens a partir de então. E esses mitos, eles buscavam essa explicação sempre tentando construir uma origem para a gente, tentando construir uma origem para o mundo. Então era muito comum, dentro dessas teogônias, dessas histórias de origem dos deuses, você ter explicações sobre quem são o pai e a mãe das coisas do homem ou das coisas do mundo. Nós temos os deuses se vingando e, a partir de um ato de vingança, construindo o novo. Essas são as ideias e os motes fundamentais dos mitos. Mas as coisas vão mudar um pouquinho depois. Bom, o homem vai se fixar no espaço e começar a se aglomerar. E a gente vai começar a ter o surgimento das cidades. A gente está falando aqui lá da Península Ática, né, da atual Grécia, da Grécia Antiga, como a gente fala. Bom, e a partir do momento que eles se fixam no espaço, surgem outras coisas importantes. A contagem do tempo, a moeda, a própria linguagem escrita, o alfabeto começa a ser desenvolvido nessa época. Mas com relação aos mitos, tem um negocinho fundamental, o barco. O povo começa a pegar os barquinhos e ir para aqueles lugares onde os mitos diziam que os deuses moravam. E a hora que eles chegam lá, eles encontram mais pessoas. Eita, parece que essas histórias agora não vão mais explicar de onde a gente veio. São essas passagens, são esses eventos que vão levar a uma coisa que parece até bonita, mas imagina o quão drástico foi para as pessoas passarem por esse processo. Tudo que elas acreditavam agora estava sendo provado que não existia, ou que pelo menos não era bem daquele jeito. É por isso que aqui no nosso segundo ponto, a gente vai ter o surgimento da filosofia justamente nessas cidades portuárias, da onde partiam essas navegações. Também o início das rotas do comércio com o Oriente vai ser significativo. As coisas que essas pessoas aqui do Ocidente acreditavam não eram exatamente as mesmas coisas de lá. Outra, tem algo errado. Então a gente vai passar agora para o desenvolvimento da própria filosofia. A filosofia, então, aqui, ela vai surgir através da busca de uma nova explicação para as coisas do mundo. E aí surge a ideia da physis. A physis vai ser pensada como um fundamento da natureza,
como algo que estaria subjacente a todas as coisas que a gente percebe, que só seria alcançado através do nosso raciocínio, mas que daria sentido a toda aquela diversidade sobre a qual antes a gente já se indagava. Nesse período do desenvolvimento da história da filosofia, os filósofos estão então preocupados com a questão da transformação do mundo. Isso se chama devir, o vir a ser. Como é que o mundo se transformava? A ideia deles era sempre uma busca entre opostos, né? Ainda um pouco inspirados nos mitos, né? Entre bem e mal, luz e escuridão, claro e escuro, quente e frio e assim sucessivamente. Não é porque eles tinham essa preocupação em comum que eles vão concordar muito entre eles. Eu tenho nessa época, por exemplo, Demócrito propondo o átomo, olha, desde já. E ao mesmo tempo que eu tenho outros filósofos falando que o motor fundamental das transformações pode ser o fogo ou pode ser a água. São nomes fundamentais desse período: Tales de Mileto, Heráclito e Parmênides, além do Demócrito que eu acabei de falar. Bem, até esse momento as cidades elas eram governadas, essas primeiras cidades aqui, eram governadas pelos clãs, pelas famílias que conseguiam relações de poder mais estáveis. Havia então uma aristocracia que governava essas cidades. Mas lembram também que eu falei das navegações e das rotas de comércio com o Oriente? Bem, as pessoas que tocavam essas novas atividades produtivas, elas vão ganhar poder social e vão então começar a enfrentar esse poder aristocrático estabelecido já há tempos anteriores. Surge aí então a necessidade da organização de um novo sistema político pela essa nova realidade, por essa nova classe que está chegando. E é a partir desse momento que a gente vai ter a vinda e o desenvolvimento, na verdade, da democracia dentro da Grécia Antiga. Dentro desse novo cenário, onde a relação entre as pessoas dentro da polis grega se torna mais relevante do que a relação entre as pessoas e a natureza, seja na produção ou na navegação que havia, essa nova relação vai pedir uma nova filosofia. E aí surge a figura dos sofistas. Os sofistas são fundamentais porque eles vão atuar aqui como um momento de transição entre aquele pensamento pré-socrático, caracterizado pela busca e entendimento da physis, para o pensamento focado no homem, que virá daqui a pouquinho com Sócrates. Então, os sofistas eles vão estar buscando uma centralidade na capacidade do homem para entender as coisas. Eles não vão estar ainda preocupados com a verdade, mas eles vão estar preocupados com o desenvolvimento das capacidades humanas para se relacionar com os outros. Os principais nomes dessa fase é o de Gorgias e Protágoras. A partir daí, vai surgir a figura de Sócrates, o patrono, o inventor da filosofia. Se Sócrates não tivesse existido, vocês iam até gostar, porque não ia ter essa aula, talvez. Bom, o Sócrates vai fazer? Sócrates ele vai se rebelar contra os sofistas. Ele vai dizer que, ok, eu acho legal essa coisa da gente pensar sobre o relacionamento humano, como vocês estão fazendo, mas não basta persuadir. Nós temos que respeitar a sabedoria e nós temos que, sim, buscar o conhecimento da verdade. Sócrates é tão grande que ele vai ser responsável por diversas coisas. Uma delas é fundar a noção de alma, de que nós temos uma essência. Outra coisa que ele vai dizer é que o conhecimento, essa verdade, ela é interna a nós. A busca do que ele chama de conceito deve se dar dentro da nossa essência. Ele não está preocupado aqui com as opiniões, o que você acha ou deixa de achar, mas com o trabalho racional que a gente tem que fazer internamente e não considerando as coisas que existem no mundo, né, empiricamente, para buscar e alcançar a verdade. Bom, tudo isso que eu falei sobre Sócrates, na verdade a gente conhece através do seu discípulo, Platão. Esse sim que a gente sabe que existiu com certeza. Bom, e além disso, a teoria platônica e a teoria socrática, ela é bastante difícil de distinguir. Desse modo, o pensamento platônico em si, ele vai ter muitas similaridades com o pensamento socrático. E aí a gente chega nele, né? A gente tem que lembrar de Platão como aquele cara lá da Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna ela vai propor uma questão filosófica que ela é válida até hoje. A gente deve pensar mais ou a gente deve sentir mais?
O interior da caverna, lá no mundo sensível, é o local onde a gente vive das opiniões, a gente vive das sensações, a gente vive daquilo que não necessariamente é verdade. O processo de saída da caverna, como vocês se lembram, ele significa a busca da filosofia, do pleno, da verdade, que vai se dar num processo bastante doloroso que a gente já estudou e vai acontecer através da matemática, da dialética e do amor. A partir de Aristóteles, a gente tem um diferente rumo no pensamento filosófico clássico. Aristóteles vai se afastar um pouquinho dessa questão posta por Sócrates / Platão e vai trazer a ideia de uma sistematização. Então é a partir de Aristóteles que a gente começa a perceber uma organização do pensamento filosófico já parecidíssima com o que a gente vive aqui hoje. Ele vai pensar na divisão do conhecimento em partes diferentes, em uma série de ciências específicas, vamos dizer assim, de filosofias específicas, né? E ele vai ser o cara que vai falar assim: ei, a lógica humana é fundamental para conhecermos. É depois da morte de Aristóteles e do desenvolvimento do pensamento aristotélico pelos seus seguidores que vai acontecer uma série de transformações históricas que vão romper a estrutura das cidades-estado, da polis grega, porque eu vou ter a ascensão de Alexandre da Macedônia. Esse cara ele vai dominar uma grande área e agora a gente não vai pensar mais dentro da ideia da polis grega. Eu não tenho mais uma centralidade naquele homem cidadão, que antes era belo, agora é o homem cidadão. Eu não tenho mais isso. Eu tenho agora o pensamento de um homem que está disperso por um grande território. E a filosofia, mais uma vez, vai acompanhar essa mudança. Eu tenho aqui, então, as escolas do pensamento helenístico, do período helenístico, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. E olha que coisa interessante. Eu acabei de dizer para vocês que tem essa questão da dominação territorial e de uma expansão do jeito de se pensar e de se viver saindo da cidade, indo para um grande território, para um território imperial. Olha aqui, ó. O estoicismo ele tem como ideia fundamental o desenvolvimento de uma filosofia que é voltada do homem para o homem em si. O que a gente pode controlar enquanto indivíduo. Caramba, lógico que eu vou pensar isso. Eu estou aqui numa situação de convivência completamente diferente, ok? O principal nome dessa escola, a gente pode lembrar do epíteto. Não o principal, mas um dos nomes fundamentais do pensamento estoico é epíteto. No epicurismo, tendo o Epicuro como principal nome, o fundamento da filosofia é a busca da felicidade, a busca da ataraxia, de uma virtude ligada ao contentamento do indivíduo. Quando a gente chega no ceticismo, eu tenho a dúvida sobre a capacidade de conhecimento do homem. Aqui a gente tem que lembrar que a gente já tem o cristianismo sendo desenvolvido e penetrando nessa sociedade ocidental. Então agora a razão humana talvez não possa conhecer. E bom, essa fase helênica vai ser fechada, digamos assim, com o neoplatonismo. E o que é o neoplatonismo aqui? O neoplatonismo é pegar aquela parte mais religiosa, quase religiosa, vamos dizer assim, de Platão, onde ele fala da busca do uno, da iluminação da saída da caverna. Tudo isso tem um peso quase que religioso. É pegar isso e realmente começar a aplicar esses conceitos dentro do desenvolvimento da espiritualidade humana. Bom, o terreno filosófico já estava preparado para receber a nova onda de transformação que a gente vai ter no pensamento humano, né? Aqui a gente já tem o cristianismo se expandindo, se tornando religião oficial dentro do Império Romano, e agora eu vou ter a próxima fase do desenvolvimento filosófico, que é a patrística, a filosofia desenvolvida pelos padres. Como conciliar o ensinamento deixado por Jesus Cristo, traduzido nos evangelhos, que vai ser agora o novo código de conduta moral que a gente vai adotar. É essa a fase, esse é o objetivo fundamental dessa primeira fase aqui agora de uma filosofia não mais pagã, mas de uma filosofia cristã, como eu estava dizendo, feita por padres. O nome principal dessa fase será de Santo Agostinho. Bom, já nesse momento a gente está falando de um catolicismo já estabelecido e que, já conciliado por Santo Agostinho, vai ser ensinado nas escolas, né? Ali no redor dos mosteiros, através dos métodos da disputa e tudo mais.
Entramos na filosofia medieval em si, já falando de um cristianismo que tem um poder hegemônico no contexto do Ocidente, e o nome principal dessa época é São Tomás de Aquino. A ideia fundamental dele é buscar um pensamento filosófico que concilie a fé e a razão. O que vai acontecer a partir de então? A estrutura medieval vai começar a ser desconstruída pelo advento e pelo fomento, na verdade, do comércio entre a Europa, a Península Itálica especialmente, e o Oriente. E aí eu tenho agora uma classe social que vai se tornar cada vez mais pujante. Essa é uma das causas, né, no sentido de fator econômico, que leva ao Renascimento. Essa classe social vai patrocinar alguns pensadores que produzem arte e vão produzir ciência também, dentro dos seus estudos, dentro do seu desenvolvimento. E essas pessoas vão buscar referência lá na Antiguidade Clássica. Essa Antiguidade Clássica, entretanto, ela não estava esquecida, porque muito do pensamento clássico, em especial Aristóteles, vai sobreviver até aqui dentro do pensamento medieval. Especialmente, por exemplo, a centralidade do mundo, né? A Terra como centro de um cosmos, como centro do universo. Mas lembra aqueles intelectuais ali patrocinados por essa classe social emergente lá do Renascimento? Bom, vai aparecer uns caras que estão fazendo uma matemática muito boa e provando que essas ideias clássicas de Aristóteles, super sobreviventes durante séculos, estão erradas. Nomes como o de Kepler, Giordano Bruno e especialmente Galileu Galilei serão responsáveis por jogar uma pá de cal definitiva na sobrevivência do pensamento aristotélico dentro do centro do desenvolvimento filosófico e científico de até então. Outros nomes, como Maquiavel, por exemplo, vão estar propondo um pensamento político que parece já anteceder a formação do Estado contemporâneo, digamos assim, do Estado moderno, que vai começar a acontecer logo mais. Uma retomada do empirismo através de observações categóricas, cuidadosas, detalhadas. A ideia da matematização. São ideias que vão aqui sendo colocadas por Galileu como trânsito para o desenvolvimento do pensamento filosófico da modernidade. Na modernidade, a gente já está falando aqui de um momento de consolidação dos estados. E é dentro da modernidade que, a partir da ideia dos estados consolidados, o homem vai poder agora vislumbrar uma visão um pouco maior e começar a propor uma visão de mundo, né? Os nomes principais aqui são Francis Bacon, né? O pai, o fundador do pensamento industrial praticamente, Descartes, o fundador do pensamento filosófico e científico moderno, especialmente guardem a ideia da dúvida metódica, né? Penso, logo existo. Hobbes, que vai propor uma teoria, justamente como eu estava dizendo anterior aqui, de fundação do Estado, a ideia da civilidade, a ideia da cidadania e a pertença a uma sociedade que tem um limite territorial definido, vai estar construída aqui em Hobbes. Locke vai retomar a ideia do empirismo através da crítica das ideias inatas e a proposição de que nós somos a tábula rasa. E Montesquieu, como a gente viu, aqui é legal lembrar dele porque estamos falando de filosofia, mas podemos achar um antecedente primordial da sociologia aqui. Ele vai propor uma análise política daquilo que é, importando um pouquinho já de Maquiavel, como a gente viu, de maneira empírica, propondo sistemas de governo, formas de governo racionalmente, baseados no estudo histórico, e também propondo a divisão de poderes. Como vocês estão vendo até o momento, é a partir do Renascimento que a gente está discutindo ideias que são, até hoje, bastante claras, pelo menos na nossa expressão pública, né, do conhecimento público geral. Então, muito do que a gente vive e pensa hoje vai ser construído especialmente a partir do Renascimento. Mas vai ficar até um pouquinho mais tranquilo quando a gente avança aqui, ó. Próxima fase do desenvolvimento filosófico, a gente pode destacar o Iluminismo.
nessa fase aqui vamos falar, por exemplo, do David Hume, que vai partir de um empirismo que vai ceder espaço a um ceticismo, a uma contingência do pensamento filosófico, né? No caso aqui de Hume. Os enciclopedistas, que vão procurar, através da soberania da razão e do conhecimento humano, organizar esse conhecimento, porque ele é o caminho para melhorar e desenvolver a sociedade. Nós teremos Kant, certo? Que é um nome fundamental para o iluminismo, e tanto na sua parte da crítica da razão prática ou crítica da razão pura, no pensamento da epistemologia da ciência e também no pensamento ético, né? São os nomes importantes aqui. E Rousseau é muito importante, ele é um iluminista que vai estar olhando o desenvolvimento da sociedade iluminada e fazendo uma crítica. Então Rousseau, vocês vão ver, ele é muito importante para outra fase que a gente chega já já. Se Kant vai nos ensinar que a gente só consegue perceber as coisas do mundo através das estruturas de compreensão que nos são inerentes, e essa compreensão não necessariamente significa o que de fato existe, né? Essa é a ideia fundamental aqui de Kant. Hegel vai ser um cara que vai mostrar pra gente que o homem e a história são colados. Todo desenvolvimento humano ele é dado pelo desenvolvimento histórico. Hegel é responsável por historicizar o pensamento filosófico. A ideia hegeliana do desenvolvimento histórico do homem, e portanto do pensamento e de tudo, na verdade, vai inspirar, por exemplo, a noção do progresso. E a partir da ideia do progresso surge uma matriz filosófica importante lá do positivismo, característica aí do século XIX, já mais para o final, que vai adentrar em diversos momentos até o século XX, o início do século XX. Dentro do positivismo, voltam nomes da sociologia, Comte e Durkheim, que a gente estudou juntos. O positivismo ele vai ser então criticado por um cara que também muda muita coisa. Karl Marx vai olhar a ideia de desenvolvimento histórico hegeliano invertendo a questão e vai falar que o desenvolvimento humano ele se dá baseado na luta pela materialidade, pelos meios de produção, pelos meios de vida. Mas a mecânica hegeliana está correta, só está invertida de acordo com Marx. Marx, então, ele vai fazer uma crítica desse positivismo anterior que falava que a sociedade sempre melhora. Ele falou, não, a sociedade não necessariamente sempre melhora, porque ela está baseada no mecanismo de contradição e de luta objetiva. E essa luta objetiva não necessariamente vai levar ao progresso. Marx começa a indicar isso analisando o capitalismo. Outro nome de transição aqui entre o iluminismo e o que a gente vai entender como contemporaneidade, digamos assim, vai ser Freud. Freud vai falar que a gente tem um pedaço nosso que não é racional, sobre o qual a gente não conhece. E isso determina a nossa existência e o que a gente é. Poxa, ele está batendo forte na razão. Né? Ele tá falando assim que a racionalidade humana, que é o pilar fundamental do iluminismo, não vale o tempo inteiro. Nós temos uma parte irracional e inconsciente. Weber é um outro cara importante para esse momento de transição, que vai estar falando e mostrando como o processo de construção da racionalidade humana está levando a uma descaracterização do que é ser humano. Ele chama isso lá de desencantamento do mundo. Todos esses caras aqui, filosofia e sociologia, já estão misturados aqui, vão dar passagem e vão criar o pensamento filosófico contemporâneo. Só estou dizendo alguns nomes aqui, claro, né, gente? A partir de então nós temos duas grandes linhas, uma linha que vai ter uma influência maior de Marx, a teoria crítica lá da escola de Frankfurt. Nós estudamos o Theodor Adorno, por exemplo, né, como referência para essa escola de pensamento. No outro lado, nós temos filósofos que estão preocupados com a continuidade da existência da filosofia. Porque parece que a ciência se desenvolveu tanto até aqui que a filosofia vai ser desnecessária e a ciência vai responder tudo. Isso é uma possibilidade que a filosofia ainda se debate, digamos assim, né? E eles vão começar a olhar as condições de existência da ciência e vão começar a olhar a linguagem
como é que o fazer filosófico e a própria existência do homem se relacionam com o modo que a gente pensa e expressa as nossas ideias. Aqui nós temos Wittgenstein e o Heidegger, para dizer somente 2 nomes. A partir disso, a gente já vai adentrar o século XX e chegarmos a uma ideia do estruturalismo, uma ideia ou uma ação estruturalista, que vai dizer que nós, o eu, que o indivíduo, ele é menor e nós somos muito mais partes e resultados de uma estrutura do que seres que podem de fato ser agentes e fazer coisas. Então a ideia do estruturalismo, um dos nomes que a gente estudou foi o Michel Foucault, o Lévi-Strauss também. O existencialismo parte do princípio contrário, de que sim, o eu, o indivíduo, ele tem uma possibilidade de ação livre, de escolha do seu caminho, e o nome que a gente estudou é Sartre. A partir de então a gente vai ter outros nomes, por exemplo, Thomas Kuhn, que está falando sobre como fazer ciência é possível. E é basicamente isso que a gente está se debatendo até agora. E isso está ficando muito sério agora, o processo e o método científico, como isso vai ser construído, quando a gente pensa no que estamos vivendo até agora. Estamos produzindo uma vacina, como que essa vacina vai sair, quais são os testes, quais são os critérios para soltar essa vacina, a gente vai romper alguns métodos antigos porque é uma emergência? Todas essas perguntas são importantes questionamentos para o momento contemporâneo da filosofia, na prática e na teoria aqui, como a gente está vendo nesse breve resumo. Beleza? Muito obrigado e um abraço.